Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpe hoje o atraso aqui. Tive uns probleminhas aqui, mas tudo vamos resolvendo. Vamos falar um pouquinho de adaptação na escola. Vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Esperar a Cris entrar. A nossa Cris entrou. Linda. Vamos lá, convidar a minha. Cris! Olá, boa noite. Tá me escutando bem? Tá ótimo. E você, tá me escutando? Tudo ótimo. Nossa, desculpa o atraso, viu, Cris? Nada, aí, nem estamos, ó. Dois Nem, minutinhos. ó, se deite, gente. Os cachorros aqui se bateram, lá vai. Ela é bebezinha, tem 45 dias. Nossa, Então, piquitinho. aí ela é tiquitico, elas se bateram, as duas cachorrinhas, sem querer, brincando. E aí ela desfaleceu, aí eu tive que levar ela no hospital, então por isso que eu dei uma atrasadinha. Agora ela tá lá bem Não, cuidada, mas vai dar tudo, tá tudo certo. certo, né? É susto mesmo, né? Ó. E como, Hum. né? Cachorro é filho, né? Não tem outro É jeito. filho, é filho. Não tem Mas jeito. que bom, vamos hoje falar, um prazer falar com você de novo, você aqui agora no meu projeto, que delícia. Obrigada, viu? Nada, o prazer é meu sempre. Você é uma querida, né? Muitas coisas em comuns, nossa, como mãe, como um Como monte mãe. aí. E aí estamos aqui, né, falando sobre um assunto tão importante, né? Quando eu dou as formações, e a gente fala que é um assunto que a gente não pode esgotar, que a gente não pode cansar, né? Que a gente não pode deixar de falar. E sempre fico muito feliz, pessoas muito queridas aqui, que eu estou vendo o Brasil inteiro, Mércia de João Pessoa, tanta gente querida aqui Que para estar gostoso. conversando com a gente, né? Tá falando com a gente sobre um assunto que a gente precisa estar lembrando as pessoas todos os dias, né? 24 horas. Conscientizando, conscientizando. Isso é muito importante. Com certeza, Cris. Queria que vocês falassem um pouquinho de você e depois a gente entrar logo já no nosso tema tão importante sobre a adaptação, né? Adaptação que é tão importante para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente com transtorno de aprendizagem, principalmente, que é tão necessário ter um olhar com mais empatia e parar dessa espera de laudo e sim fazer uma adaptação para essa criança aprender independente do que ela tem e falar desse tema. isso. É isso mesmo. Eu sou, para quem não me conhece, né, sou Cristiane Souza, eu sou psicopedagoga, sou psicomotricista, eu sou consultora educacional inclusiva, né, eu trabalho como psicopedagoga institucional, dando consultorias, né, para essa área de inclusão, formação de professores, né, dentro desse processo da consultoria, né? E eu acho que já tem alguns anos, vou nem dizer os anos, não, o povo faz as contas, que eu vivo isso, né? Vivi isso como mãe, né? Como você, então foi aí que aflorou, né? Todo esse processo de conhecimento dentro da área de inclusão e de formação
para que eu pudesse ajudar, até porque há, há, há 17, 18, 19 anos atrás, sem falar de inclusão dentro da escola, né? Se hoje ainda tem um processo que a gente precisa muitas vezes ainda inserir coisas que já vem há anos de legislações, né? Imagine isso 15, 17, 18 anos atrás. Então, aonde eu fazia pastinha, né, do meu filho, dizendo todas as dificuldades, dando orientações, dicas, né? Muitos professores aceitavam, outros achavam que eu estava querendo me meter no trabalho, né? Eu também fui professora, né? Muitos anos de sala de aula, até porque a minha primeira formação, eu sou química, né? Sou da área de exatas, então depois eu fui para a área da psicopedagogia, da pedagogia, e assim eu descobri, né, todo esse processo desse mundo mágico da inclusão, né? Que as pessoas elas têm a ideia de que o fazer a inclusão é difícil, é demorado, né? A gente não pode vender também uma utopia dizendo que é tudo uma caixinha, né? Um planejamento igual para todo mundo, não é. Mas ele é mágico, eu digo que é mágico porque ele transforma, né? Ele faz cada sujeito se empoderar, conquistar das suas competências. Então, hoje eu trabalho, vivo isso 25 horas do dia, né? Já tem um tempo, já tem uns anos, e defendo o tempo inteiro dentro das escolas, conscientização. Então, é muito importante. E eu considero, né, quando vem o convite, seu convite para falar desse assunto, eu acho que quanto mais a gente grita para o mundo ouvir, né, a gente conscientiza e a gente faz com que a inclusão seja, essa inserção seja incondicional, né? Ela não pode ser para alguns e não pode ser de alguns jeitos, né? Ela precisa ser não pode ser uma integração, mas sim uma inclusão, né? Então, essa sou eu. Cris, o que mais me encanta, assim, é porque não é só a sua competência, não é só o seu currículo, né? Tem algo a mais. Você foi na maternidade também, você sentiu na pele essa Sim, falta da escola não ter essa adaptação. E quando teve, aconteceu o sucesso do seu filho. Então, assim, você isso. não só tem a teoria, né? Você também passou na prática. Então, a gente que passa na prática, claro, teoria maravilhosa, pesquisas, artigos, sim, mas a gente tem algo a mais, porque a gente passa no dia a dia, a gente enfrenta essa dificuldade e essa falta de informação que as escolas não têm, né? Porque também não veio na formação delas, né? Nas universidades Uhum. também não veio. Então, assim, não tem Não. culpado. Mas, assim, o que me encanta em todas as suas falas, que não é só a teoria. Existe também essa vivência. E essa vivência tem um peso, gente, que é enorme, né, Cris? É enorme. Então, me fala um pouquinho sobre as adaptações curriculares. Então, pois é, eu acho que quando a gente vivencia, né, eu acho que a questão da inclusão, ela tem uma ideia, às vezes, né, de uma coisa assim muito diferente, né, de uma coisa assim muito mega, né? E eu vejo a inclusão como um olhar que se fala dentro da formação, né, que os professores precisam ter, e que a gente fala muito dentro da psicopedagogia, que é a singularidade, né, que é a especificidade de cada sujeito. Então, quando a gente fala que independente de laudo, né, por quê? Porque o processo de aprendizagem ele é singular, independente se tem laudo ou não. Então, quando a gente fala em inclusão, é porque a gente pensa, né, nos alunos com deficiência. Mas existem alunos sem deficiência que, em algum momento do percurso,
dentro de um processo de um conteúdo, ele vai precisar dessa singularidade dele, né? Que verifiquem essa singularidade, que façam um processo, né, de uma adaptação de procedimentos, de processos, de metodologia, para que ele consiga alcançar o processo de aprendizagem dele. Então, quando a gente fala em inclusão, ou quando a gente fala assim, alunos com necessidades especiais, né? Educacionais especiais. E a gente tem que entender que ali não é o aluno que é especial, porque especial são todos os alunos. O que a gente está querendo dizer é que são as necessidades, elas são especiais em alguns momentos, né? Então, isso que a gente precisa entender, que cada sujeito, cada aluno, né, cada aprendente que está naquela sala, ela está incluída naquela sala e ela precisa fazer parte dela, independente de laudo ou não. Se em algum processo, né, de aprendizagem ele vai precisar de um olhar, né, para aquele, porque muitas vezes acontece. Uma mãe fala assim, nossa, mas ele foi tão bem no primeiro bimestre, no segundo, em história, ele não foi bem. Às vezes tem variantes, né? Várias situações. Mas às vezes ele não foi bem porque aquele conteúdo, né? Ele não conseguiu adquirir aquele conhecimento, ou por alguma metodologia, alguma didática que foi usada naquele processo e que não facilitou esse processo de aprendizagem. Então, por que não oferecer metodologias, didática, recursos, tecnologia assistiva para ele? Não é porque ele não tem laudo que eu não vou fazer, né? Não é porque ele é neurotípico que ele tem que aprender de qualquer jeito. Não. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão para todos, né? Existem os alunos com deficiência, que a gente vai precisar ter um olhar mais minucioso para os processos, né? Nós vamos precisar olhar questões, variáveis, né? Todo um histórico dele, que a gente vai precisar tomar, né? Metodologias, processos, né? Muito mais, vamos dizer, singulares, né? Muito mais específicos para ele. Então, quando a gente fala de inclusão, o que a gente tem que pensar, que eu digo que a gente precisa organizar esse processo, né, nessas etapas, que é o acesso. O acesso é diferente de acessibilidade, né? O acesso à legislação já traz, ele tem acesso a essa escola, ele tem direito a essa escola, né? Depois ele tem o direito de permanência, né? Ele tem o direito de ter essa permanência. Para ter essa permanência com qualidade, precisa ser traçados caminhos, né? Precisa ser traçados percursos com qualidade, para que ele vá atingindo níveis de complexidade dentro do processo de aprendizagem, aonde ele não é subestimado. Então, a gente precisa fazer que a inclusão aconteça percorrendo esse caminho, acesso, daí ele tem a permanência, só que ele, para ter uma permanência de qualidade, ele precisa ser traçado caminhos e percursos para que dê essa permanência de qualidade. E a partir daí, a gente ir fazendo a complexidade desses níveis do processo de aprendizagem dele. E eu acho que um dos, vamos dizer, pecados, né, de alguns processos é o subestimar, né? Sempre pensar que será que fazendo por aqui, para ele alcançar, fica mais fácil? A gente vai traçar caminho, mas a partir daí eu preciso oferecer para ele, né, níveis de complexidade para que ele vá construindo o processo de aprendizagem dele dentro da singularidade dele. Então, eu acho que a inclusão ela precisa acontecer nesse processo, acontecer, né, nesse percurso e nesse caminho. O que está acontecendo é que essa permanência dentro da escola, a partir do acesso, né, não está sendo organizada em muitos processos, né? Não vou generalizar, mas a gente vê que existe o desejo, né? Existe ali, muitas vezes, a vontade, né? Mas ainda não chega a informação correta, não chega o processo correto para que essa inclusão aconteça dentro desse processo, acesso, permanência
caminhos, né, o percurso e assim os níveis de complexidade para o processo. Então, eu acho que ainda, e é por isso que um momento como esse eu considero muito importante, porque cada informação que chega, cada vírgula, cada palavra, cada processo, isso modifica, né? Então, faz reflexões, né? Faz refletir. Eu digo que hoje essas informações elas estão muito mais acessíveis, né? Hoje com a pandemia, os acessos nas informações, né? Eu digo que tem lives que são mini cursos valiosíssimos que a gente não teria isso presencialmente, né? E a partir daí eu digo que a legislação, as legislações, elas embasam, né? Elas fazem esse oferecimento, eu digo obrigatório, né? Pela legislação, mas que é muito complicado, por exemplo, você, como muitas vezes um consultor, ou você, como um especialista, ter que mostrar, né, para uma instituição que ela não está fazendo por obrigação, né? Ela tem que fazer por obrigação, porque é legislação, mas ela não está fazendo pela escolarização daquele sujeito. Isso é muito complicado. Para a gente que já viveu isso, então, eu digo que assim, usar a legislação, para mim, assim, é o último caso, né? Eu acho que a gente tem que usar pelo processo de que a escolarização, o processo de aprendizagem, ela tem que ser um objetivo único, né, do processo. Então, não é porque é a legislação que ele vai fazer, não é porque a legislação diz o que ele tem que ele vai fazer, né? Se aquele sujeito está ali, independente se é criança, adolescente, hoje as instituições do ensino superior também estão tendo essas questões, né? Então, quando a gente fala em inclusão hoje, a gente já pensa no ensino superior também, né? Então, a gente precisa pensar que gestores, professores, a comunidade escolar, ela vai fazer porque ela quer essa escolarização, ela quer esse processo de aprendizagem. Ela não vai fazer porque é exigido por lei, né? Então, porque uma instituição de ensino é para ensinar, né? Não é para obrigação. E isso é tão bem falado, né? A educação é para todos, então todos nós somos inclusão, né? É isso. Hoje até uma mãe me falou, ai, que isso é decorrente, ai, a escola não quer adaptar porque disse que dislexia não é doença, não é deficiência. Então, peraí. Então, a gente vai fazer uma adaptação só porque a pessoa tem deficiência? Então, inclusão é só quem é deficiente? Né? A pergunta, eu acho que é bom a gente perguntar para quem fala isso, né? Para a É, pessoa tentar ver, pensar do que está falando. Né? A é. inclusão dentro da escola, a gente tem aquela norma técnica de 2014 que não precisa de laudo para fazer adaptação. A escola não Exatamente. pode exigir laudo para adaptação, então isso aqui é uma coisa que a escola tinha que estar assim, na língua, né? Eu falo que essa norma técnica do MEC tem que ficar embaixo do braço de toda mãe. Toda reunião tinha que levar. Porque assim é um É. absurdo, gente. E outra, ensino, graças a Deus, as faculdades agora começaram já a ter esse olhar, né? Porque Sim. os transtornos é para a vida, né? E até algumas empresas também já estão repensando, se informando, porque é real, gente. Se a gente realmente conhecer as habilidades dessa pessoa que tem, como todos nós temos dificuldades e como todos temos habilidades, e se a gente ressaltar essa habilidade, saber lidar com tudo isso, é muito mais Sim, fácil, né, Cris? Aí acontece a sim, adaptação, né? é isso. E é exatamente essa, né, que você fala, essa norma técnica, né, ela é uma norma que a gente, infelizmente, a gente precisa estar lembrando muito mais vezes do que a gente gostaria, né? Porque
a gente precisa do laudo para poder fazer uma adaptação, né? Então, a gente já tem, né, em legislações anteriores, né, onde a comunidade escolar perceba que esse aluno precisa, né, de um olhar diferenciado, estou falando aqui na minha linguagem, né, precisa de um olhar diferenciado para aprender, né? Não se pode negar esse processo de aprendizagem por uma falta de laudo. Então, se a professora está numa sala e percebe que aquele aluno precisa de metodologias, precisa de recursos, de didática, para que ele consiga aprender um processo, um conteúdo, ela não vai precisar de laudo para poder fazer esses recursos dentro de sala para que ele aprenda. Né? Então, eu dou esse exemplo simples de um conteúdo, mas que ele vai para todo o processo, né? Independente. Então, isso a gente precisa refletir que esse professor do século XXI, eu digo, né? Ele precisa repensar e algumas falas, né? Aonde, mas na minha época não tinha essas letrinhas, né? Graças a Deus que a ciência evolui, né? Que algumas características, como preguiçoso, né? Como malcriado, levado, né? Agitado. Agitado, né? Hoje essas letrinhas representam essas características porque existe uma ciência, né? E eu digo que hoje o professor do século XXI, que não entende como esse cérebro aprende, né? Que cérebro é esse que está na escola, como diz Marta Helfas, né? No livro maravilhoso dela. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender e esse professor também precisa entender. E eu digo que as formações aí não tá, antigamente se tinha muita desculpa, né? Por questões financeiras, hoje a gente tem formações, né? Como a gente acabou de falar, aí de acesso gratuito às informações, nós temos o YouTube aí, né? Vídeos maravilhosos até com Marta mesmo. Então, eu acho que são os desejos intrínsecos do professor, né? De fazer esse processo, então, de estar nesse processo. Então, isso é muito importante. A gente precisa desse desejo do professor. A gente sabe que quem já viveu dentro de sala de aula, né? Eu vivi muitos anos dentro de sala de aula, a gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente precisa por isso que eu digo que quando a gente conhece todo um processo, né, de organização e sistematização da inclusão, quando a gente organiza e sistematiza para olhar a singularidade de cada um, fica mais fácil. As questões, eu vejo muito, que são a falta de informação de como fazer. Até tem o desejo, como eu falei, mas não consegue fazer, né? Não sabe nem por onde começar. Então, acha que adaptar a avaliação já está fazendo adaptação, né? Não, a prova dele está adaptada, né? Mas ele não vive só da prova, ele não é aluno só de prova, né? Então, quando você tem todo um planejamento, toda uma sistematização, que a gente sabe como fazer e quem tem que fazer, né? Então, eu acho que é isso, porque muitas vezes deixa que eu deixo, ou todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, né? Então, isso que a gente precisa saber o processo. E eu acho que falta um pouquinho de chegar a essas informações de como fazer essa inclusão, né, de como fazer essa adaptação. A gente chama de adaptação, é aquele nome generalizado, né? Porque tem a flexibilização curricular, a gente chama de adaptação todo um processo, né, de inclusão, vamos dizer assim. Então, acho que o sistematizar o que fazer para chegar a um PDI, né, ou um PEI funcional e prático, eu acho que é o que falta, porque as pessoas acham que um PEI, né, ele é um formulário a ser preenchido somente, né, e não é. Então, essa organização e essa sistematização para que esse PEI ele seja
ele seja prático, né? Ele seja funcional para esse aluno, ele não só ser feito e ser colocado na pasta do arquivo do aluno, né? Então, isso que eu acho que precisa mudar, precisa conhecer, as pessoas saberem. Eu falo muito que nas formações, né, eu tenho um programa de aprendizagem e inclusão, que um dos módulos é a gente faz uma prática, né, de como toda a construção desse caminho, desse percurso que eu falei lá no início, porque isso é a qualidade da permanência, né? A construção desse percurso. E aí, na prática, elas normalmente dizem, né? Os alunos dizem assim, eu não vou conseguir fazer, né? Eu já fiz, mas eu sei que está tudo errado. E você vai corrigir? Não tá, né? São detalhes só da prática. Porque a ideia inicial é de que é muito difícil. A ideia inicial é de que é quase impossível aprender a fazer isso, entendeu? Então, quando você sabe o planejamento, quando você sabe organizar esse processo, fica muito mais fácil. Fala assim, nossa, é isso? Eu falei, é isso, né? As pessoas fazem da inclusão um bicho de sete cabeças, né? Então, do momento que a gente sabe que existem questões e questões, a singularidade, mas num processo, quando a gente tem uma construção para que a gente consiga fazer essa permanência com esse percurso organizado e planejado, fica muito mais fácil e essa permanência de qualidade, né? Essa permanência é fazer com que esse sujeito se empodere desse processo de aprendizagem, né? Se empodere dele como sujeito, intrinsecamente, né? E isso é muito gratificante para quem Ô, está fazendo. Cris, eu gosto de falar que quem está fazendo adaptação, né? Até perguntaram quem faz adaptação na escola. Depois eu queria que você respondesse, mas quem Uhum, faz adaptação tem que encarnar que aquilo você está respeitando o funcionamento dessa criança. Porque eu já uhum, passei por umas que a prova do meu filho é adaptada, então é mais fácil. Isso eu já escutei em reunião de mães, né? Mas isso uhum, não é que é mais fácil, ela está sendo respeitosa ao funcionamento dele. Porque cada um, uhum. o correto seria cada um fazer o seu modo de prova, né? Isso seria, né? Mas não é uma coisa tão prática assim. Mas assim, as crianças que realmente precisam ter esse olhar singular, as pessoas têm que encarnar que essa adaptação é uma adaptação que você está respeitando o funcionamento dessa criança, né, Cris? Sim, e aí eu pergunto, porque também algumas, né, ou como especialista, né, ou quando você fala assim, nossa, mas aí vai ficar muito fácil. Aí eu faço a pergunta, fácil para quem, cara pálida? Fácil para quem, cara pálida? Entendeu? Porque, na verdade, é a singularidade dele. É fácil para você que tem o conhecimento daquele processo, mas ele ainda está no processo de conhecimento desse conteúdo. Então, isso que a gente precisa entender e ter esse olhar que, de repente, para o momento que a turma ou o processo que ele está exigindo da turma, né? O que ele está pensando para ele não seria isso. Mas a expectativa não é nossa, é a expectativa dele, do processo dele. Isso é que a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, é esse olhar, porque às vezes essa questão de ser fácil, porque generaliza, né? Então, ver todo mundo como uma turma e não como alunos que formam uma turma, né? Como E que eu não. observo para fazer essa adaptação, Cris? Como que eu faço essa Então, observação? Existem os alunos, né, que já têm todo um processo, né, que já vem como aluno da própria escola, né, que já tem a comunidade ali escolar, já conhece esse aluno, já conhece todas as necessidades, né, dele,
muitos já chegam e têm os relatórios médicos, os relatórios dos especialistas, os informes, né? Então, que já traz ali um processo, e eu digo que a adaptação não é feita em cima de um laudo, né? Eu digo que a gente não faz a adaptação para o disléxico. Existem características, né, que vão trazer ali um olhar próprio para o disléxico, mas a gente tem que pensar que existe uma singularidade do sujeito João, vamos dizer. Então, ele pode trazer essas características com maior intensidade ou menor intensidade, né? Então, é por isso que eu faço a adaptação para o João, eu não faço adaptação para a dislexia dele, né? Eu faço adaptação para o João. Então, isso que a gente precisa. Aqueles alunos que apresentam alguma dificuldade pela uma metodologia, pela uma sistematização, né, pela uma didática, isso é um olhar do professor ali que vai estar, essa observação e esse olhar pedagógico é que vai fazer a diferença em sala de aula, né? E é uma das coisas que eu falo muito em formação de professores, que a gente não pode muitas vezes classificar o aluno só pelo comportamento, porque às vezes vem assim, nossa, mas ele é ótimo, ele é tão bonzinho, né? Porque ele está ali na dele, ele não é elevado, ele não fala, né? Mas como é que está o pedagógico dele? Como é que é o processo de aprendizagem dele, né? E às vezes fala assim, nossa, mas ele é ótimo, eu não sei por que ele tirou essa nota, né? Então, vai olhar pelo comportamento. Como é que está o processo de aprendizagem? Como é que está o processo de estudo? Alguém já perguntou para ele como é que, né, se ele está entendendo? Como é que é esse monitoramento, né, desses alunos? Então, o processo de adaptação e de perceber a necessidade, então eu digo que é um dos processos de permanência, né? Que é conhecer esses alunos. E é por isso que no início do ano eu digo muito que o conhecer as habilidades desse aluno, habilidades sociais, habilidades cognitivas, motoras, né? A partir daí, a gente conhecendo, fazendo essa sondagem pedagógica, né? As habilidades acadêmicas, por quê? Porque normalmente se olha aquilo que não sabe, né? Mas não sabe de onde partir. Então, eu preciso saber o que ele sabe, quais são as potencialidades dele, que a partir daí, eu sabendo até onde ele sabe, eu vou partir exatamente para o que eu falei no início. Eu vou dar complexidade, né? Eu vou dar níveis a esse processo de aprendizagem para não subestimar ele, porque senão eu só trabalho naquilo que ele não sabe, né? E aí eu não cumpro também questões de pré-requisito, uma organização de pré-requisito. Vou trabalhar a multiplicação se ele não sabe nem soma, né? Onde é que ele está no processo? Então eu preciso saber aonde ele está, quais são as potencialidades, o que já tem adquirido, para a partir daí fazer uma construção dele, né? Então, essas observações, essas sondagens dessas habilidades, né, no início do ano, são importantes para que haja essa construção. Normalmente, se faz essa sondagem pedagógica para ver como é que está a turma, né? E a partir daí fazer de repente um nivelamento, né, que se pensa e se faz. Então, a partir daí já tem esse olhar. Como é que é essa habilidade motora? Como é que é essa habilidade social? Então, isso a gente precisa, né, funcional para alguns alunos, né, na questão da funcionalidade. Então, são esses olhares que vão dar um norte para saber se aquele aluno, né, e quais são as necessidades daquele aluno. Então, o que ele precisa e quais são, né? Porque eu saber que ele precisa, beleza, mas quais são? Dentro das habilidades, né, da parte motora, da parte cognitiva, da parte pedagógica, da parte social. Então, eu sei que ele precisa, mas se eu perguntar, se não houver uma sondagem direcionada e uma organização e um planejamento, eu vou trabalhar no achismo, eu vou trabalhar no que eu acho, né? E não no que eu tenho certeza do que eu observei dele.
Então, e é por isso que eu volto a falar, um planejamento vai me dizer, né, e uma organização, uma sistematização vai me dizer se esse aluno, né, tem alguma fragilidade, vamos dizer assim, que às vezes não é uma dificuldade, uma fragilidade que eu posso ter um caminho, né, um percurso para ele diferente, para que ele conquiste aquilo, né, que eu me proponho a fazer para ele. Então, a necessidade vai muito desse olhar e dessa sistematização, né, não só para aquele aluno que tem um relatório médico, né, um acompanhamento com especialistas, mas para todos. Aí eu acabo olhando para todos mesmo, educação para Vocês todos, né? Se a escola, tem uma pergunta até aqui, se a escola não dá conta disso, aí ela tem que passar para um especialista, né? Não entendi, assim, da escola Não não dá dá conta, conta. aqui, ó, não dá conta, aqui, ó. Quando a escola não consegue as adaptações, Eu não tô quais conseguindo, eu não é, tô conseguindo ver, assim, o meu é a travou. Kátia, tá? É a Kátia. Quando a escola não consegue as adaptações, qual profissional pode ajudar? Não, a escola, o especialista, por exemplo, da criança, é por isso que eu digo que a visita do especialista à escola não tem como trabalhar, né? Não tem como trabalhar só em consultório. Não tem como, né? O especialista, ele precisa visitar a escola. Ele precisa estar dentro da escola, porque muitas vezes o que a gente tem que entender é que a escola ela é educação, ela não é da área da saúde, né? Não tem muitas vezes, né, um psicólogo escolar, não tem uma fono. Então a escola é da área. Posso Pode abrir falar. um parente? Um parente que eu Pode. adorei essa frase. A educação não é saúde, o laudo Não. é saúde. Então é É, isso que as pessoas têm que entender. O laudo é um documento da saúde, não é da escola. Então a escola tem que adaptar sem o laudo. Olha que coisa fácil. e assim, a professora, por exemplo, ela estuda, né? Ela vai estar ali se aprimorando, mas as especificidades, por exemplo, de um aluno que tem um distúrbio do processamento auditivo, né? A professora, ela conhece, ela sabe ali os princípios, ela sabe do que se trata, mas a fono, ela precisa orientar essa professora, né, quais orientações e procedimentos, o que ela pode estar fazendo para ajudar. Então, muitas vezes, a professora e a escola precisam da orientação desses especialistas. E é por isso que os especialistas na escola, né, ou a escola mesmo solicitar a presença desse especialista na escola, é muito importante. Porque tem situações que realmente a escola precisa dessas orientações para fazer, né, essas adaptações com orientações. E eu digo também que muitas vezes algumas orientações feitas por especialistas, né, feita pelo médico, devido à questão dos critérios diagnósticos, das características diagnósticas, né, de uma forma geral que se faz, muitas vezes o professor percebendo que essa orientação para aquele aluno, depois de algum período, né, de algum momento onde ele teve estimulações, onde ele teve terapias e estruturas didáticas, metodologias que ele fez, não precisa mais daquele processo, né? Então, isso também é uma competência do professor, porque ele está no dia a dia com o aluno. Então, eu digo muito para as famílias, confie no que o professor está dizendo também. Se ele está dizendo que ele não precisa, porque ele não está subestimando. Ele conhece, né? Ele sabe que ele pode. Então, porque às vezes as famílias por uma questão mesmo de insegurança, fixa ali na orientação, né? E passa um tempo, 6 meses, 7 meses, esse aluno ele teve evolução. E a professora percebe isso. Não, ele não precisa mais dessa adaptação, porque ele já conquistou esse processo. Ótimo. Então, eu digo para a família, vamos confiar, né? Vamos observar.
Então, isso também a gente precisa confiar no trabalho do professor, né? Então, se a escola, em alguns momentos, ela está com dificuldade de adaptar, né? Então, que ela solicite a presença desse especialista, se houver desse aluno, né? Se tiver desse aluno, que eu acho que ajuda muito. Acho não, eu tenho certeza. Ajuda bastante essa presença do especialista dentro da escola para ajudar nesse processo, nessa construção, né? Ô, Cris, Nessa reflexão. eu particularmente, conforme vai indo as terapias, por mais que já teve avaliação, fechou o diagnóstico, as terapias continuam e é uma montanha russa, porque os conteúdos, conforme vai passando os anos, vão aumentando. Então, essa parceria dos profissionais que está acompanhando essa criança junto com a realidade que está acontecendo dentro de sala de aula é muito importante. Eu Sim, constantemente deixo telefones entre eles se falam, às vezes uma dúvida aqui se deve adaptar isso, se deve soltar, porque tem momentos também, igual o meu filho está no 8º indo para o 9º ano. A gente já começou a diminuir a adaptação, porque é uhum, necessário, né? Tem sim, momentos que é necessário, mas isso é uma decisão em conjunto. Não é a professora sim, que foi um achismo. Então, assim, o consultório 2 vezes por semana, mas o professor está todo dia. Então, assim, é um elástico, né? Você puxa um pouquinho, solta, né? Então, eu acho assim, sim, essa parceria é importantíssima. E para a criança dá uma segurança, né? Porque muito. as pessoas estão acreditando nela e flui até melhor, né? Porque mexe com emoção, né? A gente aprende com emoção. Exatamente. É afeto e cognição, né? Eles caminham juntos, não dá para separar, E né? Marta E a Helvas. minha neta querida. E assim, É, eu digo que nessa relação, né, se é uma tríade, né? Escola, família, especialistas, no centro tá essa criança, porque a gente, principalmente em consultório, a gente vê e fala assim, nossa, você está falando igual minha professora, está falando igual a minha mãe, né? Está falando igual a fulana psicóloga. Eu digo, pois é, porque a gente trabalha juntos, né? Nós trabalhamos juntos e você está junto dessa equipe. Então, eu acho que é bem nesse processo. Então, essa relação, ela precisa acontecer e ela está dentro dessa qualidade, dessa permanência, né? Desse percurso a ser construído nessa permanência de qualidade. Então, a gente sabe que, e eu como consultora dentro da escola, eu falo muito assim, né? Muitas vezes, falo assim, nossa, a família, a gente tem que entender que a ansiedade, a expectativa, né, até a segurança do processo dessa família, ela é absolutamente normal. O que a gente tem que fazer é acolher e dar segurança para que ela confie, né, e faça as pontuações dela, no momento que ela acha que é pertinente, né. A gente sabe que tem casos e casos, mas ouça, acolha, né. Eu acho que às vezes tem aí vamos dizer, uma pontuação que a comunidade, os gestores não concordam, então deixa falar e depois traga o ponto de vista da escola, né? Por que que está sendo feito assim? Quando a escola faz todo esse planejamento, todo esse percurso, todo esse caminho, né, consciente, com qualidade, sem achismo, quando você pontua para essa família qual o objetivo dessa atividade, ou qual o objetivo desse processo, né? E dando essa segurança, isso tudo facilita muito, né? Então, é por isso que o trabalho do planejamento, né, junto à execução, ele é muito importante. E mediante a isso, eu digo que o monitoramento também. O que que é o monitoramento? É o acompanhamento desse processo de aprendizagem. A partir do momento que eu construí um planejamento pedagógico, né, e traço esse percurso dentro de um período de tempo, de um bimestre, de um trimestre, de um semestre, eu vou monitorando, porque às vezes a minha expectativa como professora
da aprendizagem desse aluno pode ser, ele pode me dizer que precisa de um tempo maior ou de um tempo menor, dentro do processo. Então, eu monitorando, eu não vou levar, às vezes, 2 meses dentro de um conteúdo que ele me deu resposta num mês. Não que eu subestimei, mas que pelo processo eu achei que ele conquistaria em 2. E ele conquistou em 1. E é por isso que o planejamento é flexível, né? Então, a gente fala que o monitoramento para o processo, acho que de todo o processo da aprendizagem, né, mas desses alunos, são bem importantes para que a gente consiga construir esse percurso, esse planejamento, de uma forma aonde a gente não subestime, porque às vezes ele desmotiva, porque não tem nada novo, né, não tem nada que o desafie, e a gente não perde tempo do processo de escolaridade dele, né? Então, eu acho que, e é por isso que eu volto a dizer, que o planejamento e a sistematização de inclusão é como um planejamento que está sendo feito para a sala, né? E ali é pensado na singularidade de cada aluno. Quando isso é organizado, fica tudo muito mais fácil, né? E quando se tem o apoio da família, o apoio dos especialistas, a gente sabe que algumas realidades de alguns alunos, né, não tem essa, vamos dizer, oportunidade de ter os especialistas, né? A escola, eu digo que normalmente a gente que trabalha com inclusão, uma das coisas que a gente não tem no nosso dicionário é o verbo julgar, né? Então, o que a gente tem que fazer o que a gente, dentro da área de educação, está ali e a gente consegue fazer. Nossa, mas ele precisa da fono. Mas que recurso que eu, dentro de sala, posso fazer que hoje os pais não conseguem oferecer uma fono por diversos motivos. Mas o que que eu, dentro da escola, como professora, como pedagoga, né, como especialista de uma disciplina, eu consigo fazer para ele? Então, isso é que a gente tem que pensar, né? Eu consigo oferecer recursos, eu consigo oferecer materiais que vão possibilitar, eu consigo oferecer processos, né? Eu consigo oferecer, pensar em trabalhos em grupo, na sala de aula, né? Pesquisa, mostrar um vídeo, que recurso que eu consigo para oferecer para ele um processo de aprendizagem que ele possibilite ele a conquistar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento. Então, eu digo que e isso eu penso que facilita para todos, porque às vezes alguns têm uma dificuldadezinha em algum processo, quando eu faço um processo de repetição, quando eu faço um processo de trabalho para estar ajudando eu às vezes ajudo muito mais do que dois, né, dentro da sala. Então eu digo que a gente, quanto professor, né, não julga, não diz, ai, porque a família não está fazendo, então, não, a gente vai plantar a nossa semente, né? A semente ali do pedagógico, dentro de sala de aula. Então, eu acho que esse pensamento, esse olhar, né? Elevar digo que a gente precisa ser professor, né? A gente não pode estar professor. O ser está no sangue, Transformar, né? Essa sangue nos palavra. olhos, sangue na É o, veia ali do professor. é o transformar o outro, né? Porque o professor tem que transformar aquela criança, mostrar para ela que ela é capaz, mostrar para a família que você também tem que acreditar naquela criança. Um acolhimento, né? E isso é a inclusão, né? Isso é o incluir, né? É, que eu acho que é isso, às vezes a gente dentro de sala acreditar, né? É, Porque muitas vezes a sociedade, né, fora da sociedade família, fora da sociedade escola, né, ele não vai ter oportunidades que a escola pode oferecer, que a família pode oferecer. Então, eu acho que é muito importante esse processo. A escola não pode ser um fazer só social. Ah, não, mas ele está socializando. Socialização é um dos fatores, né? É uma dos aspectos, das habilidades que eu vou trabalhar.
ela não pode ser só ela, né, dentro da escola. Então, eu acho que é isso que um olhar que já vem mudando bastante, né? Eu que estou dentro das escolas, assim, fico bem feliz, assim, numa mudança que tem acontecido, né? Às vezes alguns ajustes, pelo menos das escolas que eu trabalho, das escolas que eu, né, que eu dou consultoria aqui em Brasília, alguns lugares fora de Brasília, assim, eu vejo uma consciência maior, eu vejo uma vontade maior, né? Tem aquelas que a gente coloca no caderninho negro, né? Mas eu digo que a gente vai conquistando, vai lá, vai conquistando, vai trazendo, sabe? E eu acho que esse também é um papel do psicopedagogo, né? Ou como psicopedagoga, né? Como a gente é uma. A Ângela também diz que a gente é cientista da aprendizagem, né? Então a gente trabalha com esse processo também afetivo. Então, da gente estar sensibilizando muitas vezes gestores, né, professores para o processo. Então, isso também é muito importante da gente, quanto especialista, né? A gente ser um mediador entre a família, entre a escola, né? Não ficar levando e trazendo situações de um lado e de outro, sem dar soluções. Então, eu acho que a mediação é muito importante nesse processo, como especialista que seja, né? Um psicólogo, um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, um psicomotricista, ele ser um mediador, ele trazer esse processo, né, muitas vezes para ajudar a família, essa equipe da escola. Então, isso me encanta assim muito, porque eu vejo assim muita conquista, sabe? E ser um curador também, né, Cris? É, é Um muito, curador. nossa, Ô, é Cris, acabou muito. nosso tempo. Já gostou muito, já. Olha, ô Cris, eu acho que a gente tem que montar uma pós-graduação nesse assunto, porque olha, dava umas 4 horas de live. Não chegamos Mas, nem na metade. Ó, a gente não chegou nem na metade do roteiro, gente. Nem na não, pois metade do é. roteiro. Então, ó, Ah, é ótimo tudo isso, porque aí você vai ter que voltar para a gente continuar nosso roteiro. O roteiro está pronto. pois é, menina. É porque eu falo muito também, sabe, Samanta? Não, Oh, meu Deus do céu. Isso é eu tô coisa de aqui para te professor, né? escutar. A gente está aqui para te escutar. É isso que é o objetivo. Não, e Ô, pior que Cris, toda uma coisa que a gente vive, né? Uma coisa que a gente vive todo dia, né? Então, assim, é muito gostoso. e é uma delícia de escutar, não tenha dúvida disso. Eu sim, só tenho que agradecer, agradecer todo mundo que veio aqui. Nossa, muita gente. Eu não vou falar o nome porque eu vou esquecer de alguém. Eu vi algumas perguntinhas aqui que, se alguém quiser passar para mim, eu passo para a Cris, né, Cris? Aí a gente responde. Mas Posso assim, eu acho, responder, eu claro. acho que a gente ficou muito, acho que deu para responder várias perguntas que foi ao longo. Tem algumas que Uhum. perguntou aqui, volta na live no começo que eu percebi que você já tinha respondido e a pessoa perguntou de novo, mas foi demais. Eu só tenho que te agradecer, que Deus abençoe e que assim a Amém. gente você volte para a gente continuar nosso roteiro que eu vou guardar para a gente continuar nosso roteiro, porque ai, foi demais, Cris. Ó, eu que agradeço muito o convite, eu agradeço a participação. Eu aqui, minha visualização travou, não consegui ver as perguntas, né? Mas eu estou à disposição, qualquer coisa, a Samanta pode me passar, eu gravo um áudio, você manda para a pessoa, qualquer coisa também pode seguir minha página, Isso, manda lá no melhor meu ainda. direct, manda Tem lá que eu respondo curso, com o maior tem prazer. live, tem muita coisa boa lá no canal da Cris. Vai lá que é uma, olha, é um curso. Vamos lá, que a gente responde com o maior prazer, né? E eu agradeço muito, né? Seu projeto que é maravilhoso. Eu acho que trazendo esse olhar e todo esse processo para as escolas, para as mães, né? Para esse público em geral da área de educação, da área de saúde também, muitas vezes para entender. E eu estou à disposição para o que precisar, porque eu acho que
é o meu trabalho profissional, mas é o meu ideal também, né? Trazer isso para se torne realmente realidade. A gente já vê bastante, graças a Deus. Muito obrigada, Agora, viu? agora você está devendo duas lives. A continuação dessa e a live você e seu filho, que eu não esqueci ainda. Menina, a gente tem que marcar. Eu vou combinar, é Nós verdade. três. Tá, Vai ser a live do ano. A gente pode marcar em outubro, que é a conscientização da dislexia. Já fechou. ótimo. Então, beleza, combinado. Então, tá Ah, bom. Um beijo, beijo. obrigada, gente. Boa noite. Tchau.